Quando se fala em cartel, muita gente pensa nos mexicanos ou colombianos. Mas poucos sabem que facções brasileiras, lideradas pelo PCC, estão dominando o tráfico de cocaína na Europa. E não estamos falando de operações pequenas. São bilhões de euros movimentados todos os anos, rotas estabelecidas em portos estratégicos e parcerias com máfias europeias que deixam qualquer série de crime no chinelo. A pergunta é, como uma organização nascida dentro dos presídios de São Paulo conseguiu se infiltrar tão profundamente no coração da Europa? Como eles passaram a controlar rotas, lavar dinheiro em cassinos e investir em imóveis de luxo no velho continente? Hoje, você vai descobrir como o PCC se tornou o verdadeiro cartel brasileiro na Europa. Desde a entrada de toneladas de cocaína pelos portos de Antuérpia e Roterdã até os esquemas bilionários de lavagem de dinheiro que passam por Portugal, Espanha e Itália. E, principalmente, como máfias europeias estão lucrando milhões protegendo essas operações. Se você acha que o crime organizado brasileiro se limita ao Brasil, prepare-se para ver até onde vai o poder dessa máquina bilionária. E o que você vai ouvir agora pode mudar tudo o que sabe sobre o tráfico internacional. A expansão do PCC para a Europa começou no início dos anos 2000, com uma estratégia clara: dominar a rota da cocaína entre a América do Sul e o continente europeu. O primeiro passo foi fazer o que os cartéis mexicanos e colombianos sempre fizeram: controlar os portos. E para isso, a facção escolheu dois dos maiores terminais de entrada de drogas na Europa: Antuérpia, na Bélgica, e Roterdã, na Holanda. Esses portos movimentam milhões de contêineres por ano, e é praticamente impossível fiscalizar tudo. O PCC sabia disso. O esquema era simples e eficiente: contêineres carregados de soja, café ou carne partiam do Brasil com compartimentos secretos cheios de cocaína pura. Na Europa, funcionários portuários eram comprados para liberar a carga sem passar pela inspeção. Cada contêiner podia carregar até 1 tonelada de droga, e pelo menos 30% deles passavam sem problemas. Só em 2022, mais de 60 toneladas de cocaína foram apreendidas nesses portos, a maior parte vindo do Brasil. E se isso foi o que a polícia pegou, imagine o que passou despercebido. Mas para garantir que o esquema funcionasse sem falhas, o PCC sabia que precisava de proteção. Foi aí que entraram em cena as máfias locais. A primeira aliança foi com a 'Ndrangheta, a máfia italiana da Calábria. Especialistas em lavar dinheiro e com forte influência em portos italianos, eles se tornaram parceiros ideais. Em troca de parte dos lucros, a máfia italiana garantia a distribuição da droga por toda a Europa. O acordo foi tão lucrativo que logo outras organizações entraram no jogo. Máfias albanesas, russas e até grupos árabes passaram a trabalhar junto com o PCC. A lógica era clara: quanto mais gente envolvida, menor o risco de um elo fraco quebrar o esquema. E foi assim que o PCC deixou de ser apenas uma facção brasileira e se transformou em uma peça importante do tráfico global. Enquanto a polícia europeia acreditava estar lidando com pequenos traficantes locais, na realidade enfrentava um verdadeiro cartel com sede em São Paulo e tentáculos em toda a Europa. E se você acha que essa expansão parou por aí, está enganado. O próximo passo foi transformar bilhões de euros em dinheiro limpo, através de esquemas tão sofisticados quanto lucrativos. Inscreva-se no canal e curta o vídeo porque essa história ainda está longe de acabar. Controlar os portos de Antuérpia e Roterdã era só o começo. Para garantir que a cocaína chegasse aos destinos certos, o PCC precisava de algo muito maior: um sistema logístico impecável e alianças estratégicas com as máfias mais poderosas da Europa. Foi assim que surgiram as rotas alternativas. Além dos portos belgas e holandeses, o PCC começou a usar Portugal e Espanha como portas de entrada. Cargas vindas do Brasil desembarcavam em Lisboa e Valência, onde policiais corruptos e operadores portuários garantiam a liberação sem levantar suspeitas. De lá, a droga seguia de caminhão para países como França, Alemanha e Reino Unido. Mas para isso funcionar, era preciso ter aliados locais. A primeira parceria foi com a 'Ndrangheta, considerada hoje a máfia mais rica da Europa. Especialistas em distribuir cocaína por toda a União Europeia, eles viam no PCC um fornecedor confiável, capaz de garantir toneladas de droga com qualidade e regularidade. Em troca, a máfia italiana oferecia proteção, contatos políticos e um sistema de lavagem de dinheiro sofisticado. E o PCC não parou por aí. Grupos albaneses e russos também entraram no jogo. Os albaneses, conhecidos pela brutalidade, garantiam a segurança das cargas e faziam a distribuição pelo leste europeu. Já os russos cuidavam da parte financeira,
bancos clandestinos, empresas de fachada e transferências internacionais para lavar bilhões de euros sem deixar rastros. Um dos esquemas mais lucrativos era através dos clubes de futebol. Investimentos em times da segunda divisão na Espanha e em Portugal serviam para mascarar milhões de euros. Contratações superfaturadas, patrocínios fantasmas e direitos de imagem eram usados para fazer o dinheiro sujo parecer lucro legítimo. Só em 2021, uma investigação revelou que pelo menos 40 milhões de euros passaram por esses clubes. E a lavagem não parava aí. Cassinos clandestinos na Itália e Portugal eram usados para esquentar fortunas. Jogadores contratados pelo PCC simulavam ganhos em mesas de pôquer e roletas. O dinheiro entrava sujo, saía limpo e pronto para ser reinvestido em imóveis de luxo em Londres, Paris e até em ilhas do Mediterrâneo. Mas o esquema mais surpreendente veio com o uso de criptomoedas. O PCC criou um sistema paralelo com carteiras digitais para transferir milhões em Bitcoin e Ethereum, fora do alcance dos sistemas bancários tradicionais. Isso permitiu que a facção comprasse navios, contêineres e até aviões sem levantar suspeitas. E para garantir que nenhuma informação vazasse, o PCC pagava milhões de euros para informantes dentro das polícias europeias. Policiais comprados avisavam sobre operações, monitoravam grampos telefônicos e destruíam provas quando necessário. Foi assim que, por quase uma década, o PCC manteve seu império na Europa praticamente intocável. Enquanto isso, as autoridades brasileiras mal sabiam que a facção não só dominava o tráfico na América do Sul, mas tinha se tornado um dos maiores distribuidores de cocaína na Europa. E a pergunta que fica é, como uma facção nascida dentro dos presídios de São Paulo conseguiu se transformar em um cartel internacional? E, principalmente, como derrubar um império tão bem protegido? Com bilhões de euros entrando das rotas de tráfico, o maior desafio do PCC na Europa era lavar esse dinheiro sem chamar atenção. E para isso, a facção montou um sistema tão sofisticado que parecia mais com uma multinacional financeira do que com um grupo criminoso. O primeiro passo foi investir pesado em imóveis de luxo. Em cidades como Lisboa, Barcelona e Milão, apartamentos milionários eram comprados com dinheiro vivo, reformados e vendidos como parte de esquemas de especulação imobiliária. Cada transação parecia legítima, mas na prática servia para esquentar milhões de euros vindos do tráfico. Outro método eficiente era através de restaurantes e hotéis em pontos turísticos. Empresas de fachada compravam estabelecimentos que registravam um fluxo de clientes muito maior do que o real. As contas fechavam com lucros exorbitantes, mas a maior parte desse dinheiro vinha das remessas de cocaína. Mas o golpe mais ousado envolvia o mercado de arte. Pinturas compradas em leilões, galerias em Londres e Paris, obras vendidas por preços absurdos, no fim, a lavagem era feita sob a proteção das leis de sigilo dessas transações. Só em 2021, investigações apontaram que mais de 200 milhões de euros foram lavados através desse esquema. E para movimentar tanto dinheiro sem levantar suspeitas, o PCC usava uma rede de doleiros e empresas offshore. Cada transação era quebrada em dezenas de pequenas transferências, passando por contas em paraísos fiscais como Mônaco, Malta e Ilhas Cayman. Esse sistema permitia que bilhões circulassem pela Europa sem chamar a atenção das autoridades financeiras. Para garantir que tudo funcionasse, a facção investiu pesado em corrupção política. Eurodeputados, fiscais aduaneiros e até banqueiros estavam na lista de pagamento. O preço pela proteção era alto, mas garantiu que o esquema operasse por anos sem interrupções. E a pergunta que fica é, será que alguém consegue parar essa máquina bilionária antes que ela domine de vez o mercado europeu? O que começou como uma facção nascida dentro dos presídios de São Paulo hoje é um verdadeiro cartel internacional, com bilhões de euros em jogo e conexões com as máfias mais poderosas da Europa. Enquanto governos tentam desmantelar suas operações, o PCC segue se adaptando, cada vez mais sofisticado, cada vez mais intocável. Com portos estratégicos sob controle, parcerias com máfias italianas, russas e albanesas, e um sistema financeiro paralelo movido a criptomoedas, a facção não só expandiu seu império como se consolidou como um dos maiores distribuidores de cocaína do continente. E o mais assustador, tudo isso protegido por políticos, empresários e até agentes da lei comprados com milhões de euros. E a pergunta que fica é, até onde vai o poder do PCC na Europa? Será que as autoridades têm alguma chance real de derrubar essa máquina bilionária? Ou estamos diante de um império tão bem estruturado que nem mesmo operações internacionais conseguem tocar? Se você quer mais vídeos desvendando os bastidores do crime organizado, inscreva-se no canal, curta o vídeo e ative as notificações. Porque essa história ainda está longe de acabar.